Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui hoje com muita alegria, para dar início no curso ou treinamento Mergulhando em Águas Mais Profundas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rui Denizar de Alves Novaes, professor Rui Novaes, tá? Sou graduado em Filosofia pela Faculdade Católica de Berlândia, graduado em Direito pela Faculdade Newton Campos de Belo Horizonte, pós-graduado em Ciências da Religião, também pela Faculdade Católica de Berlândia, Teologia e Pós-Modernidade pela Faculdade Católica de Berlândia também. Sou advogado hoje, militante, sou professor universitário, sou escritor, sou palestrante e faço parte hoje da Academia Itumbiarense de Letras e Artes. Qual o objetivo desse treinamento mergulhando em águas mais profundas? O objetivo é sair da superficialidade de nós mesmos. Será abordado aqui nesse treinamento, nesse curso, conteúdos filosóficos e teológicos para levar o aluno ou treinando a consciência de si mesmo, do outro e do mundo, a um ponto de vista mais iluminado. O que é um ponto de vista, professor? Ponto de vista é a vista que eu tenho de determinado ponto, que pode ser limitado. Vai depender muito da minha formação, da minha estrutura de pensamento, né? Então, é buscar esse ponto de vista mais iluminado. Levar o treinando o aluno a necessidade, né, dessa busca sobre a existência humana, buscar o entendimento da plenitude do seu verdadeiro eu, bem como o enfrentamento de suas próprias limitações, como lidar com as suas imperfeições, seus sentimentos negativos, buscar o entendimento desse mal do século que vem passando toda a humanidade, vazio existencial, ansiedade, depressões e várias outras de síndromes emocionais e existenciais. Não conheça-te a ti mesmo. Vale aqui lembrar que, desde a filosofia antiga, na Grécia Antiga, estava escrito lá no portal de Delfos: conheça-te a ti mesmo. E Sócrates falava o seguinte, que a partir do momento que você conhecer você mesmo, você conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, as crenças. Tem muitas crenças que são limitantes. Nós vivemos hoje esse momento de ansiedade. O que é ansiedade? Às vezes nós não paramos para avaliar os nossos próprios sentimentos. Por que eu estou com esse sentimento hoje? Por que a minha energia está baixa? Eu já vou de antemão falar para você que a ansiedade é o excesso de futuro. Nós vivemos hoje um momento de mundo com muita tecnologia, uma contaminação, vamos falar assim, dos meios de tecnologia, que é lógico, eu não descarto a utilidade, são bons sim, mas nós temos que tomar cuidado, que essa contaminação com esse excesso do amanhã nos priva de viver o hoje. Ansiedade é isso. É por causa de algo do passado, ou deu muito certo, você tem medo de perder hoje, e você fica preocupado com amanhã. Ou não deu certo, e você querendo consertar no amanhã, você não vive o hoje. Então a ansiedade é isso, é você não conseguir viver o hoje, você vive no amanhã. Outro mal do século, também consequência da própria ansiedade, as depressões, síndrome de burnout e várias outras síndromes que afetam o emocional humano, né? Depressão é morte da alma. Nós negligenciamos há séculos as dimensões da nossa própria existência. Eu falo para você que eu sou corpo, alma, psique, espírito. E nós, simplesmente, hoje nós vivemos essa síndrome do corpo sarado, bombado. Quanto mais músculo, melhor, mais bonito. Tanto o homem quanto a mulher,
Aí eu falo que o padrão da beleza hoje é só o corpo. E a minha alma não precisa estar sarada também? Meu espírito. Então, como que funciona? Né? Então, é isso que nós vamos falar nesse treinamento. É um curso mais rápido, ele é apenas 4 horas, mas ele vai te dar abertura para o entendimento maior. E eu falo para você que eu levei alguns anos para entender isso. E eu escrevi exatamente sobre esse enfrentamento do próprio deserto. Eu fiquei uns 10 anos estudando filosofia e teologia, filosofia clínica, programação neurolinguística e outros, né, para entender o porquê esse mal do século. E graças a Deus hoje eu agradeço muito a Deus por ter passado por esses perrengues, vamos falar assim, da própria existência, e eu consigo falar sobre o assunto hoje. Eu consegui escrever sobre isso. Então, nosso curso aqui vai ser, praticamente, nosso treinamento, apenas 4 horas, mas caso você queira aprofundar mais, você adquira esse livro, Conquistando a Terra, Enfrentando os Próprios Desertos. Eu sempre coloco no link o endereço da editora, né? Então você consegue através da editora e é entregue pelos Correios, região mais longínqua. Aqui perto de mim eu tenho alguns exemplares, certo? Mas então fica aí a dica. O curso, eles são 4 horas, esse treinamento é 4 horas, mas vai te levar a essa necessidade de buscar mais. A gente não para. Eu falo que hoje eu tenho necessidade sempre de estar em contato com esse conhecimento. Eu leio e releio esse livro que eu mesmo escrevi várias vezes e sempre há algo novo acontecendo. Mas vamos lá. O que seria então essa consciência de si próprio? Kierkegaard é um filósofo. O Kierkegaard era considerado o filósofo da angústia. Ele vive ali no início da Idade Moderna. Ele fala o seguinte, que aventurar-se causa ansiedade. Gente, pensar dói. Mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. E aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si próprio. Gente, é uma viagem interior. No meu livro eu falo sobre isso. Enfrentar os próprios desertos, eu uso aquela passagem do povo hebreu quando sai da escravidão do Egito, da opressão do Egito, da depressão do Egito, da ansiedade do Egito. E ele passa 40 anos no deserto. Só que eu falo dos nossos desertos existenciais. Para que um dia eu pudesse chegar na Terra Prometida. E falo para você hoje, não existe Terra Prometida sem passar pelos desertos. Mas repetindo aqui então a fala de Kierkegaard, é o filósofo da angústia. Ele vive, ele escreve no início da Idade Moderna. Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. E aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si próprio. O que seria então esse um ponto de vista mais iluminado de você mesmo, do outro e do mundo? Arriscar-se. Tem um sociólogo, filósofo francês, Edgar Morin. Ele escreve um livro chamado Religação dos Saberes. E lá nesse livro tem um tema que chama Desafio da Complexidade. Ele vem falar exatamente sobre isso. O mundo pós-moderno. O que seria para ele, Edgar Morin, esse pós-moderno? Sair da superficialidade de si mesmo. Exatamente o que ele está falando. É aprofundar-se nesse conhecimento na busca de si mesmo. Então, Edgar Morin, nesse livro Religação dos Saberes, ele fala o seguinte, que é preciso um conhecimento mais desfragmentado e global. O nosso conhecimento é fragmentado. Como eu falei hoje, nós privilegiamos apenas o corpo, fragmento. Nós temos que nos olhar de forma completa. Corpo, alma, que é psique, a psicologia chama a alma de psique, e o espírito, que é o mais profundo de nós mesmos.
Então essa busca, Edgar Morin fala que é preciso um conhecimento mais desfragmentado e global, sair da superficialidade. Para conhecer as partes, se faz necessário, em primeiro lugar, conhecer o todo. Gente, olha que incrível isso, perfeito. É preciso um conhecimento mais desfragmentado e global. O que seria um conhecimento desfragmentado? Edgar Morin ele critica, né, a especialização da Idade Moderna. Na Idade Moderna todo mundo era especialista em algo. Na medicina, ele é especialista para unha inflamada do dedão do pé direito. Aqui, um exagero à parte, tá, gente? Mas ele não entende, às vezes, da unha inflamada do pé esquerdo. Ou seja, há especialidade para tudo na Idade Moderna. E ele critica isso, fala que agora no pós-moderno, você pode ser especialista sim, mas primeiro é obrigado você a conhecer o todo. Ah, eu quero ser um cara bombado, tanquinho, igual eu. Tanquinho, em forma, de bola. Mas, nós temos que cuidar do corpo? Temos, eu cuido. Faço academia 3 vezes por semana, às vezes tem demais, caminhadas. A própria saúde precisa disso. Não é nem pela estética, né? Pela beleza física. Mas há uma necessidade desse conhecimento desfragmentado. Eu tenho que conhecer também o que passa na minha alma. Eu tenho que conhecer o espírito. O que é isso? Corpo e alma, espírito. Corpo e alma, espírito. De onde você acha que veio? De onde você acha que vai? O que é eterno em você? O corpo? Não. O que é eterno em você é o espírito. Eu digo que esse corpo cansado, né, ele vai acabando um pouco a cada dia. Ele acabar aqui, nós vamos embora para casa. A nossa casa é o mundo, é o reino espiritual. E o que nos concebe aqui, enquanto experiência espiritual em um corpo humano, é buscar equilíbrio dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, do nosso saber, do nosso conhecimento. Então nós privilegiamos muito o corpo, nós fragmentamos. E Edgar Morin vai falar sobre isso. É preciso um conhecimento mais desfragmentado e global de si mesmo, do outro e do mundo. Sair da superficialidade das coisas. Para conhecer as partes, fala ele, se faz necessário, em primeiro lugar, conhecer o todo. Tá, gente? Então, não sou contra ser corpo bonito, não. Muito pelo contrário. Mas é necessário que você busque mais. Além do corpo bonito, você tem que trabalhar sua alma, seu espírito. Caso contrário, você vai ficar desfragmentado e assim você não consegue viver a plenitude de você mesmo. Aí vem as depressões e as fobias da vida, né? O que Augusto Jorge Cury, perdão, ele fala sobre isso? Gente, esse autor aqui, perfeito, ele escreve sobre a alma humana. E tem um livro dele que chama Inteligência Multifocal, que é a tese dele. E depois ele escreve vários outros, e tem uma série de livros dele, que parece que são 3 ou 4 livros, que ele fala sobre a análise da inteligência de Cristo. Tá? Ele era ateu, tá, gente? Quando ele começa a analisar a mente humana na história da humanidade, ele percebe que Cristo foi um homem especial, o Filho de Deus. Ele se converte ao cristianismo. E ele é um psiquiatra, escritor da alma humana, perfeito. Leia, se você não teve oportunidade ainda, leia Augusto Jorge Cury. E o que ele fala? O homem que aprende a se interiorizar e a criticar suas verdades, seus dogmas e seus paradigmas socioculturais, estimula a revolução da construção das ideias, estimula a revolução da construção das ideias nos bastidores clandestinos da sua mente. Gente, repetindo, o homem que aprende a se interiorizar e a criticar suas verdades
Gente, nós vivemos um mundo como Matrix. Nós somos programados a acreditar nesse consumismo louco. Eu tenho valor se eu tiver o melhor carro do ano, uma roupa bonita. Isso é uma verdade que o mundo hoje vive isso, essa superficialidade. Eu tenho que ter o bíceps, o tríceps lá bombando para todo mundo prestar atenção. Eu mesmo, nessa síndrome de Narciso, eu fico lá em frente ao espelho várias horas. Nossa, eu sou o cara bonito, né? Isso faz parte, então nós temos que criticar isso. Eu não sou só isso, eu sou muito mais do que isso. Então o homem que aprende a se interiorizar e a criticar suas verdades, seus dogmas e seus paradigmas socioculturais, estimula a revolução da construção das ideias nos bastidores clandestinos da sua mente. Gente, foi isso que eu aprendi. 10 anos pesquisando. Depressivo, mal, crise existencial, um vazio, um buraco na alma. Levei 10 anos para entender o processo. E depois mais 10 para poder me convencer a publicar o livro. Tá? Então é exatamente isso. Eu entendi, eu lia Augusto Jorge Cury dia e noite. Então ele me estimulou a isso, a buscar, né? Então a gente passa a criticar os paradigmas socioculturais, estimula a revolução da construção das ideias nos bastidores clandestinos de sua mente. Sai do superficialismo intelectual e aprende a concluir que os processos de construção da inteligência existencial do eu são intrinsecamente mais complexos que uma explicação meramente psicológica e filosófica da própria existência. São mais complexos que aqui Edgar Morin fala, desafio da complexidade, sair da superficialidade. E Jorge Augusto Cury fala que é a mesma coisa. Tá? Então são intrinsecamente mais complexos que uma explicação meramente psicológica e filosófica da própria existência. Renovação espiritual da inteligência. O que é isso? Gente, eu falei para vocês que nós somos corpo, alma e espírito. Quando eu mergulho para mim mesmo, para dentro de mim mesmo, sair da superficialidade, eu vou entender muito o que está acontecendo, às vezes, no meu emocional. E na grande maioria das vezes eu percebo que o meu emocional está em trevas. O que é trevas da alma, escuridão da alma? Renato Russo já cantava isso. Escuridão já vi pior. Mas não tem nenhuma noite que não dá lugar a um novo amanhecer. Eu falo o seguinte, que o conhecimento, ele é de fora para dentro. A sabedoria é de dentro para fora. A sabedoria está no espírito. Está na sua essência. Quando Deus soprou nas suas narinas, Ele deu um espírito de vida, o ruá de Deus, você adquiriu o espírito que vem de Deus. E nós negligenciamos Ele esse tempo todo. E pela negligência, nós deixamos com que a luz que existe dentro de nós se apagasse. É preciso acender a luz novamente. Aí Paulo, apóstolo de Cristo, ele perseguia os cristãos. Um judeu estudioso, né, culto. Ele um dia caiu do cavalo no caminho de Damasco. Ele ia prender alguns cristãos para que o povo parar de falar besteira. E ele cai do cavalo e ele também se converte ao cristianismo. E o que ele fala depois disso? Não se conforme com a estrutura desse século, desse mundo. Por quê, gente? Vocês assistiram Matrix? O mundo te programa do jeito que ele quer. Mas permita que seja renovado pela transformação espiritual da inteligência. Está aqui o segredo. Existem trevas onde não há luz. Qual que é o nome do nosso treinamento? Mergulhando em águas mais profundas. Nós vamos chegar na profundidade mais profunda da nossa própria existência. Esse é o convite, né?
Então o que Paulo fala? Gente, esse cara era culto. Ele tinha conhecimento que veio de fora para dentro, mas não tinha o de dentro para fora. O conhecimento maior, o conhecimento que te leva à plenitude da sua própria existência, que te leva à plenitude de você um dia falar assim, eu vou embora para casa, o dia que esse corpo deixar de existir, eu vou embora para casa. Esse conhecimento está no Espírito. Preste atenção, não se conforme com a estrutura desse século, com a estrutura de pensamento desse século, com o ponto de vista limitado e cego desse mundo, desse século, mas permita que seja renovado pela transformação espiritual da inteligência. Está lá na carta aos Romanos. E ele, depois que ele caiu do cavalo no caminho de Damasco, ele ficou louco. Ele falou, gente, eu tenho que escrever isso para o mundo inteiro. Porque aconteceu com ele. Ele era culto. Mas aí, a partir daí, ele ficou sábio. Porque ele permitiu que o Espírito ensinasse a ele todas as coisas. O próprio Cristo fala, é preciso que eu vá para que o Espírito venha. Quando ele vier, ele ensinará para vocês todas as coisas. Gente, não presta atenção nisso. Não se conforme com a estrutura desse mundo, desse século, mas permita que seja renovado pela transformação espiritual da inteligência. Tá bom? Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.